tudo bem? Eu e Vanessa aqui, estamos aqui compartilhando esse vídeo para falar um pouco assim, da nossa experiência em relação a filhos. A Vanessa tem muito a falar, eu também tenho algumas coisas para ser faladas. E assim, espero que vocês gostem, porque a gente quer compartilhar aquilo que nós vivenciamos. E o tema de hoje que a gente vai utilizar é tornando-se o pai que Deus quer que você seja. Ou seja, você já se fez a pergunta se você é o pai que Deus quer que você seja ou a mãe que Deus quer que você seja? Exatamente. E para isso nós temos que ter um guia, não é verdade? Guia? Guia. O que é guia? Explica aí. Guia, alguém que fez, né? Que nos guia para algum lugar. Quando você vai viajar e você vai para um local que você não conhece, você contrata um guia. Ele vai e te leva para aquele local que você não conhece. E será que você conhece os seus filhos? Será que nós conhecemos nossos filhos? Eu acho Então, que não. existe uma pessoa que conhece, né? Então, assim, para ter a alegria de ser pai, de ser mãe, nós precisamos agir. De que forma? Precisamos adotar uma perspectiva correta. E o que é perspectiva? Perspectiva é visão. Que visão correta nós vamos atingir? E isso, ao decorrer de outros vídeos, vamos estar deixando bem claro qual é a perspectiva correta que a gente quer atingir com os nossos filhos. Tem uma coisa assim que a Vanessa falou que é muito importante, essa questão da visão. Como é que você busca essa visão? De quem é que você busca essa visão? Porque muitas coisas a gente aprende dos nossos pais, de pessoas que já tiveram filhos, pessoas que tiveram outras experiências. Mas se você observar, tem muitas coisas que se aplicava antigamente e a gente não consegue aplicar hoje em nossos filhos. Quantas experiências a gente já teve que nossos pais passaram alguma vivência para a gente aplicar nos nossos filhos e a gente não conseguiu aplicar da mesma forma e obter o mesmo resultado que eles obtiveram. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? E aí nós observamos que devemos conhecer nossos filhos. Conhecer, como conhecer? Através daquele que criou, daquele que nos deu a capacidade de ter filhos. Ele tem a resposta para todas essas coisas. E tem aquela pergunta, né, que como é que nós vamos ouvir isso? Como é que nós vamos ouvir a Deus? Nós temos que limpar nosso coração. Limpar nosso coração e procurar entender o que é que Deus quer que nós sejamos. Como é que Deus quer que nós sejamos pais para com nossos filhos. E isso é um grande diferencial, grande importante. Verdade, porque quem fez foi Deus que fez os nossos filhos. Ele conhece, Ele tem planos e melhores planos para os nossos filhos. Então, o que a gente pensa? Será o que a gente pensa sobre os nossos filhos é importante? Sim, mas não tão importante quanto ao Criador. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma comunicação clara e aberta. De que forma? Nós temos que ter um coração e uma mente limpos para ouvir a voz daquele que criou os nossos filhos. Com certeza, ele vai nos direcionar de como devemos criá-los. E também precisamos também de lembrar que nós não somos os donos dos nossos filhos. Nós somos mordomos. O que é mordomo? Administradores. Estamos aqui na Terra para administrar a criação dos nossos filhos. Mas para isso precisamos ouvir a voz daquele que o criou. Que sim, ele vai dizer realmente como deve fazê-los, né? Como deve ensiná-los. E nós acreditamos nisso. Acreditamos. E essa questão de mordomo é muito importante, porque muitas vezes a gente quer ter o controle de tudo. Quer ter o controle da forma como eles devem agir, como eles devem se comportar, como eles devem até se movimentar. E esse controle, se nós observarmos, imagine se Deus tivesse esse controle sobre nossas vidas. Se Ele controlasse todos os nossos passos, controlasse todas as nossas atitudes, o nosso pensamento. Será que Deus quer que a gente também faça essa mesma coisa com nossos filhos? Já que Ele não controla, nos deu o livre-arbítrio de agir, de pensar, de errar, de fazer coisas que não agradam,
de agir de formas incorretas, de trair, de certa forma até decepcionar, como é que a gente pode cobrar tanto deles se Deus nos dá essa liberdade também? Mas como é que a gente pode dosar isso e entender, buscando a Ele, buscando resposta nele? E assim nós terminamos esse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos vídeos que nós vamos fazer. E eu acredito assim que cada dia que passar, nossos vídeos vão ser melhores. Certeza. E é isso, eu vou dar o meu melhor e Vanessa? Também vou dar o meu melhor. E para criarmos filhos, precisamos estar, assim, unidos.